Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou regravando essa primeira parte do vídeo de magnetismo e eletromagnetismo deu algum problema e não sei o que aconteceu na gravação. No vídeo acabou não passando o áudio. E agora fui ver nos slides também tinha sumido. Então devo ter feito algum erro aí que sumiu o áudio. Então, dando início a magnetismo e eletromagnetismo, vamos só relembrar alguns conceitos aí da aula passada, né? Então, fluxo magnético, tá, é dado em Weber e é a quantidade de linhas de campo que sai de um polo de um ímã. Tá? Então, polo norte lá eu vou ter determinada linhas de campo, então a quantidade de linhas de campo dividido por uma constante ali, que é dada pela definição de Weber, né? Então 1 Weber corresponde a 1 vezes 10 na 8 linhas de campo. Então, o meu conceito de fluxo magnético é a quantidade de linhas de campo dividido por essa constante, e vai me dar, então, o total de linhas de campo que saem de uma face do ímã ou de um eletroímã. Densidade de fluxo magnético é outro conceito interessante, importante da gente ver, que é a quantidade de linhas de campo numa determinada área. Então eu vou ter essas linhas de campo numa área delimitada ali, então eu determinei uma área X e vou ver qual a minha densidade, ou seja, quantas linhas de campo eu vou ter por naquela área, né? Um outro conceito é força magnetomotriz, onde a gente viu para espiras, né? Então, quantidade de espiras e intensidade da corrente elétrica. Então, minha força magnetomotriz é dada pela quantidade de espiras e pela quantidade de corrente que eu tenho naquela bobina. Então, eu vou ter uma bobina lá passando uma determinada corrente e vai ser maior conforme mais espiras eu tiver e conforme mais corrente eu vou ter. Ainda, eu tenho a intensidade do campo magnético, que é o H, ampere espira por metro. Então, qual é a densidade ou a intensidade desse campo magnético que eu vou ter num determinado comprimento? Então, se eu tenho uma espira mais comprida entre os polos, eu vou diminuir a minha intensidade de campo magnético. Então, quanto maior, mais longa for a espira, né? Isso aqui é entre os dois polos, essa dimensão aqui é entre os dois polos da espira. Então, quanto mais longa for a minha espira, menos intensidade de campo magnético eu vou ter. Quanto mais curta, mais fios compactados, né? Maior intensidade de campo eu vou ter. Então a gente tem aí um conceito, alguns conceitos que são utilizados, e eu vou ter agora também um outro conceito que é o eletroímã, né? Então, colocando uma barra de ferro no interior da bobina, eu aumento o fluxo magnético e, consequentemente, a minha densidade de fluxo magnético. Onde é que é usado isso? Em alguns relés, em fechaduras elétricas, transporte de metais e alguns outros equipamentos, tá? Então, relé, que é o primeiro que a gente está vendo aqui, eu tenho aí nesse relé, aqui um núcleo, que é onde transporta onde tem a bobina e vai passar a corrente elétrica, né? Eu vou colocar uma tensão nesse núcleo, nessa bobina, e o núcleo vai ter fluxo magnético, certo? E vai ter uma intensidade de campo magnético que vai estar atraindo essa armadura e fazendo os contatos, o contato do meio ali. Eu tenho normalmente aberto, normally open, normally close, né? Então o relé vai ficar normalmente fechado
E quando eu mudar, quando eu energizar essa minha bobina, a chave muda de posição, fechando esse contato que fica normalmente aberto. Tá? Então, o relé, uma pequena tensão pode ligar e desligar grandes cargas. Então eu posso ter um relé ali que a bobina seja acionada com 5 volts ou com 12 volts e eu vou estar acionando cargas maiores. Posso fazer ligar um motor, posso fazer ligar uma lâmpada, uma estufa, qualquer carga maior, apenas com um pequeno pulso ali, podemos dizer, né, na bobina desse eletroímã. Fechaduras elétricas também, hoje em dia as portas de entrada, principalmente, tem muitas fechaduras eletrônicas que estão aparecendo, que também o princípio básico é com eletroímãs. A gente usa também no transporte de materiais pesados de ferro, por exemplo, vigas, chapas de ferro, como a gente está vendo nas figuras, nas fotos aí, né? E transporte também de sucata de ferro. Então fica fácil eu acionar o meu eletroímã, buscar essa chapa e depois descarregar ela, né? Então, quando eu quero descarregar, eu desaciono a minha bobina, tiro a corrente e a tensão da bobina e ela vai deixar o ferro cair. Então, assim é que funciona o eletroímã. Por que colocando ferro no interior dessa bobina, a força é maior? Ou seja, vai atrair mais, vai conseguir ter uma força de atração maior. Tá? Então a gente pode ver ali por esse gráfico, pela curva de magnetização da densidade de fluxo em função da intensidade do campo magnético, eu posso ver nessa curva aqui alguns comparativos, tá? Primeiro, entre materiais ferrosos, ali ferro doce 1 e 2, tá? E o ar, que é aquela curva que aparece, aquela reta praticamente que aparece bem próxima do eixo do X ali. Então no X eu tenho minha intensidade de campo magnético e no Y eu tenho minha densidade de fluxo, tá? Então o que a gente pode entender aí para um eletroímã, tá? No eixo X ali, na intensidade do campo magnético, eu posso entender uma bobina onde eu estou colocando mais corrente nela, tá? Uma bobina definida, né? Já com uma quantidade de espiras ali, eu estou colocando mais corrente nela para alterar, ou seja, para fazer ela ter mais força, ter mais intensidade magnética, ter mais densidade de fluxo, ou seja, puxar mais materiais, mais metais, né? Então, eu colocando para uma mesma bobina, tá? Num material ferroso ou num material com ar, com núcleo de ar ou com núcleo de ferro, eu percebo ali, ó, que para a mesma corrente, por exemplo, se eu considerar ali 2.000 amperes pira por metro, tá? Para o ar, eu vou ter ali 0,01, eu acho que tá mais ou menos, se a gente for considerar. E para o ferro, eu vou ter uma atração de 0,2, ou seja, muito superior ao que eu consigo com o ar. Então, pela composição do material, é que eu consigo uma força de atração maior, tá? Então eu posso perceber ali que no ar, à medida que eu vou aumentando a minha corrente, minha densidade de fluxo, ou seja, a força que ele vai ter, que esse eletroímã vai ter para atrair os metais, vai aumentando minimamente ali até
uma curva, uma reta praticamente, e quase não se mexe no eixo Y, né? Colocando um material de ferro doce 1 ali, que ele chama, eu vou chegar até 0,2 ali, onde está marcado o joelho, né? Então, à medida que eu aumento a minha corrente, eu aumento minha capacidade de atração, minha força de atração, até esse joelho. A partir desse joelho, à medida que eu vou aumentando a minha corrente, ou seja, eu vou aumentando a minha corrente lá na bobina, ele passa a não atrair mais e se torna estável. Tá? Então, se chama que o material está saturado magneticamente. Então, esse material não consegue atrair mais, apesar de eu estar despendendo mais energia, colocando mais corrente, esse material não consegue atrair mais. E isso vai depender do tipo de ferro que eu vou ter, com um poder de atração maior ou um poder de atração menor. A gente vê que o ferro doce 2, né, eu preciso de mais corrente, né, para ele conseguir ter uma atração, mas ele não satura tão facilmente. Ele vai saturar com uma corrente maior. Tá? Então depende, são características que eu tenho de cada material. Por isso que colocando ferro no interior da bobina, ela vai atrair mais do que simplesmente com ar. Características do material. Aqui nós podemos ver o conceito de permeabilidade de um material magnético utilizando essa relação de densidade do fluxo e intensidade do fluxo magnético. Então, o conceito de permeabilidade ele é sempre feito no joelho, ou seja, fazendo uma média ali no joelho de cada material. Tá? Então, meu conceito de permeabilidade ali é a densidade dividido pela intensidade de fluxo magnético. Tá? Então, a unidade dela é Tesla por metro, Tesla vezes metro, dividido por ampere-espira. Tá? Então, nós podemos ver como exemplo no ferro doce 1 ali. Então, nós temos a permeabilidade do ferro doce 1 vai ser no joelho 0,2 Tesla, dividido por 2.000 ampere-espira por metro. Então, eu vou ter minha permeabilidade do ferro doce 1, 1 vezes 10 na menos 4, Tesla metro por ampere-espira. Ferro doce 2, eu vou ter ali 0,3 dividido por 5.000, 6 vezes 10 na menos 5, Tesla metro por ampere-espira. Dali, a gente pode tirar também a permeabilidade do ar, certo? Então, essa permeabilidade do ar vai ser, a gente não aparece no gráfico ali para a gente poder ver, mas a permeabilidade do ar é 4π vezes 10 na menos 7, ou 1,26 vezes 10 na menos 6. Tá? Ainda a gente pode saber o conceito de permeabilidade relativa. Tá? Então, a permeabilidade relativa de cada material é em relação ao ar. Certo? Então, vai ser a permeabilidade absoluta daquele material igual a permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do ar. Então, quando aparece algum problema, permeabilidade relativa, como já apareceu, a gente já viu essas permeabilidades antes, a gente já utilizou para fazer alguns cálculos na parte de condutores, né? De cálculo de fios e de cabos, a gente usou permeabilidade relativa, tá? Então a gente pode calcular utilizando esse. E aqui a gente pode ver o conceito, então, de um material magnético utilizando densidade e intensidade do fluxo do campo magnético. Pessoal, esse é um interessante conceito em magnetismo, tá? E eletromagnetismo, que é de indução eletromagnética. Foi descoberto em 1831 por Faraday. Tá? Ele percebeu que quando um fio
for atravessado por linhas de campo de força, aparece uma diferença de potencial ou uma tensão entre as extremidades desse fio. Então é um princípio bem interessante, vocês vão ver ali naquele 5º vídeo que eu coloquei, de 6 vídeos, né, na aula anterior, ele aparece com ilustrações e com de uma forma mais fácil de vocês enxergarem, tá? Mas assim, ó, o princípio básico é o seguinte: quando esse fio for atravessado por linhas de campo de força, aparece uma tensão, mas só vai aparecer essa tensão quando existir um movimento relativo entre o fio e o fluxo magnético. Então, eu posso ter essa tensão induzida que vai aparecer ali, pode ser variando o fio, ou seja, eu tenho o campo magnético lá parado de um ímã, por exemplo, e vou aproximar ou afastar esse fio desse meu campo magnético. Tá? Vai aparecer uma diferença, uma tensão entre os terminais desse fio. Ou variando, deixando o condutor parado e movimentando o ímã. Ou ainda de alguma outra forma, deixando o condutor parado e aumentando ou diminuindo esse fluxo. Tá? Então, são maneiras de fazer com que surja tensão. Se eu só deixar o condutor parado e o fluxo parado, tá, não aparece essa tensão induzida. Então, sempre eu tenho que ter um movimento. Aqui nessa figura, vocês podem ver, então, a simulação aí, ou o desenho, né, com uma bobina. Então, eu tenho uma bobina ali, que é fio enrolado, que a gente já viu, né, e eu aproximo ou afasto um ímã, tá? No caso, nessa figura eu estou aproximando o polo norte ali do ímã. O que acontece? Ele induz corrente, induz tensão e corrente nesse fio, de maneira a formar um polo norte na mesma face que o polo norte do ímã está se aproximando. Tá? Então, isso se chama tensão induzida. Vai estar induzindo uma tensão nessa bobina, conforme a variação de fluxo que eu estou tendo no tempo. Tá? Então, minha fórmula para tensão induzida em bobina é essa aqui, ó. Tensão induzida é igual quantidade de enrolamentos, de espiras que eu vou ter nessa bobina, que é o N, e a minha variação de fluxo pelo tempo, ou seja, quantas linhas de força vão estar variando ali no tempo, induzindo nesse fio. Tá? Então, a tensão é maior, quanto maior for o meu fluxo, quanto mais rápido ele se aproximar, e quanto mais bobinas eu tiver. Isso é um princípio muito importante de eletromagnetismo, principalmente, porque é o princípio de funcionamento dos motores elétricos. Ok? Então a gente vai ver isso mais adiante também em motores elétricos. Nós vamos verificar isso. E para a gente entender o funcionamento dos indutores, também é importante que a gente lembre desse conceito.